Seja bem-vinda à nossa primeira aula do segundo curso dos 27 cursos sobre os perfis de personalidade aqui no canal. São 27 perfis de personalidade, cada perfil um curso único, individual, com começo, meio e fim. Esse é o segundo perfil, é o segundo curso e a primeira aula. A forma como eu estou gravando aqui, eu estou adaptando um outro software. Agradeço a compreensão de vocês das últimas aulas que deu aquele questão no áudio. Tem a ver com uma questão de padrões de comportamento que eu estou quebrando. Quando a gente vai buscar conhecimentos na física quântica, a gente consegue entender que nós somos energia e nós interagimos com os nossos utensílios, com os equipamentos técnicos. E como esse padrão está no final de um ciclo, ele está causando vários comportamentos aqui, várias situações que seriam sabotadoras para eu não dar o próximo passo. E é isso que está acontecendo. Então, quando esse padrão for quebrado, o equipamento vai voltar a funcionar naturalmente. Para quem estuda, consegue compreender isso. Talvez para algumas pessoas, vai, que viagem, que loucura. Mas, né, cientificamente, a gente já tem conhecimentos na física quântica que comprovam isso. Mas não vou me delongar, só estou explicando para vocês porque vocês são compreensivas, vocês estão me apoiando, então eu acredito que é legal, né, a gente poder ter essa transparência e a gente se comunicar. Partindo já agora para a aula propriamente dita, agora a gente vai começar a falar de um perfil de personalidade que ele tem a ver com uma tríade. O perfil número um que a gente falou, a base da personalidade é desenvolvida através da emoção da ira. É uma forma de lidar com a ira buscando o perfeccionismo, se sentindo uma pessoa, né, que não é perfeita, que não é correta e tentando ser uma pessoa correta e perfeita através do perfeccionismo, para lidar com essa ira. É uma forma de expressar a ira dessa pessoa. O perfil número 2 ele vai lidar também com a emoção da ira, mas ele vai expressar essa ira de uma outra maneira. Em alguns aspectos, ele vai se parecer com o perfil número um, mas não é o mesmo perfil de personalidade. São pessoas diferentes. Tem traços de similaridade? Sim, tem traços de similaridade. Inclusive, pessoas que não são nem o perfil um nem o perfil 2 vai se identificar com alguns dos comportamentos, porque alguns dos comportamentos nós temos em momentos específicos, em situações específicas. A questão é que o perfil número 2, a pessoa vivencia isso no cotidiano dela, é um padrão da vida dela. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue diferenciar. E no próximo curso a gente vai falar do perfil 3, que tem a ver também com essa emoção, mas é outra forma também totalmente diferente de lidar e não é informação, né? Não é dado para essa aula de agora. Mas esse perfil então que a gente está entrando é de uma pessoa que ela tem um desejo, ela tem um impulso, sabe? É uma coisa que, assim, que ela é movida, sabe? A buscar ser um bom exemplo, sabe, para conseguir ensinar as outras pessoas. Então ela tem essa fixação, a personalidade tem essa fixação. Eu preciso ensinar o outro através do exemplo. Eu preciso ser um exemplo para ensinar o outro. Eu preciso levar ao outro, né, um exemplo do que é o certo, do que é o bom, do que é o correto, do que deveria ser. E isso acaba, né, sendo um grande fardo para essa pessoa, mas ela não percebe. Ela não percebe porque, no geral, ela acha que ela está fazendo uma coisa muito legal, muito boa e tal, e às vezes ela está incomodando, ela está perdendo conexões, está se afastando das pessoas, as pessoas estão se afastando dela, e ela, com a rigidez que é essa personalidade tem quando ela está, é claro, no desequilíbrio da rigidez, ela não percebe isso. Então, é uma pessoa que tem uma característica também de lealdade, sabe? É uma pessoa também muito honesta, muito justa. É uma pessoa que, assim, é uma pessoa confiável, mas é uma pessoa que ela não está focada tanto nela. O perfil número um está muito focado em si, se tornar um ser humano melhor, em fazer as coisas do jeito certinho. Essa pessoa não, ela está focada em ensinar os outros. Só que esse ensinar dela é uma forma de corrigir o outro. Então, o perfil número 2 ele está focado em corrigir as outras pessoas porque ele acha que ele sabe o que é o certo. O perfil número um cobra as pessoas íntimas, mas ele, acima de tudo, quer corrigir a si mesmo. O perfil número 2 não. Ele quer corrigir os outros e ele não foca tanto em si mesmo, ok? Então já começa a fazer a diferenciação aí para não se confundir. Ainda assim, é ainda uma personalidade que predomina as sensações físicas. Então, assim como o perfil número um, o perfil número 2 percebe o mundo, processa as informações e se expressa na vida através das sensações físicas. Então ele conversa com o corpo conversa com ele, ele leva em consideração o que o corpo está dizendo para ele. Mas, nesse caso do perfil 2
ele vai ter um mecanismo muito mental também. Ele vai buscar muito estudar uma coisa muito mental, mas ainda o que prevalece é a sensação física, é a parte do corpo. Só que o mental nesse ele é mais desenvolvido, assim, ele é mais presente, vamos colocar dessa forma. Acho que a palavra não é nem mais desenvolvida, é mais presente, né? Então é uma personalidade onde a ira, né, essa ira excessiva, que é essa raiva excessiva, ela é reprimida também. Assim como no perfil número 1, no perfil número 2, a ira é reprimida. A pessoa não percebe tanto que ela tem toda essa ira, essa raiva dentro dela. A fuga emocional é corrigir os outros e o sentimento que essa pessoa tem é que quando ela está certa, ela é boa. E quando ela tá certa é quando ela tá corrigindo os outros, é quando ela tá ensinando os outros. Então ela é movida a isso. Ela é impulsionada a isso. E o desejo, né, dela é de representar então um modelo perfeito. Um modelo perfeito baseado na crença de infância dela, e é uma pessoa que tem, né, um perfil de personalidade que tem uma rigidez. Quando aprende uma coisa, é aquilo pro resto da vida. Dá para mudar? Claro que dá para mudar, né? Só que aqui eu tô dando um exemplo assim bem forte para vocês perceberem, né? Tipo, para ficar mais fácil, mais didático, entendeu? Dá para mudar? Claro que dá para mudar, mas é a pessoa que vai atrás do autoconhecimento e vai buscar mudança. Ainda assim, para ela é um desafio. Ela consegue, mas a personalidade tenta ficar naquela rigidez. Então, como o foco dela é sempre, né, ensinar os outros, ela está sempre buscando ser um modelo perfeito para ensinar para os outros o que é o jeito certo de ser e de fazer. Então, ela acredita que o jeito dela é o único jeito correto. Ela tem dificuldade de perceber que o outro também pode saber uma forma que também é correta. E se está fazendo sentido para você já até aqui, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal. Vamos fazer o canal crescer. Deem like, gente. O número de likes está muito baixo para o número de pessoas que assistem. Ou o conteúdo não está bom e vocês sejam honestos nos comentários, ou o conteúdo está bom e vocês não estão curtindo. Então eu vou pedir que vocês já curtam mesmo, comentem, façam perguntas. Eu adoro me relacionar aqui com vocês e compartilhem com as pessoas para mais pessoas chegarem até esse conteúdo, ok? Esse perfil de personalidade ele tem uma tendência a não se adaptar no modo de ser e fazer. Então a identidade, porque quando eu falo ser aqui, eu estou falando da personalidade, tá? Porque assim, a personalidade ela é uma coisa que pode ser mudada, ela é uma coisa que vai se atualizando. A personalidade é uma armadura que dá pra gente ir pintando ela de outra cor, dá pra gente ir trocando as peças dela. Então ela é uma armadura, né, que dá pra gente ir atualizando. Então o ser, no sentido de ser da personalidade, não estou falando da alma, sabe? Não estou falando aqui do espírito, esse ser mais com S maiúsculo, né? O ser verdadeiro. O ser com S minúsculo é o personagem da identidade, da personalidade. Esse personagem, essa armadura, pode ser atualizado. Tem, né, alguns perfis de personalidade que com mais facilidade conseguem atualizar os seus padrões de comportamento, por mais que fiquem ainda fixos em algumas coisas. Esta personalidade tem muita dificuldade de mudar o padrão de comportamento e de mudar a forma como ela se vê. Ela tem muita dificuldade, mais do que as outras, no geral. E também a forma como ela faz as coisas. Então é aquela pessoa que é o seguinte: se ela aprendeu a fazer, por exemplo, feijão de um jeito, ela nunca vai mudar a receita. Mesmo que alguém ensine para ela uma receita mais fácil, que fica mais saudável, ela não vai querer mudar. Ela é muito difícil para ela mudar. Se ela aprendeu a escrever na máquina de escrever e agora tem smartphone, ela vai querer ficar na máquina de escrever. Então é uma pessoa que tem muita dificuldade de mudança. Então, ela também tem dificuldade de entender que as regras, que o que é certo para ela, sabe, o papel de homem, papel de mulher, o que é o certo de um funcionário fazer, o que é o certo de um adulto se comportar, como que se come diante de pessoas numa mesa, sabe, como que se comporta dessa forma, ela não consegue perceber que essas regras morais, elas são de regiões, e cada região essas regras vão mudando. Para essa pessoa não. As regras são universais. Então a regra dela tem que ser para todo mundo. Se a pessoa não está seguindo a mesma que a dela, ela não consegue entender que a pessoa veio de uma situação diferente, de um ambiente diferente, de um momento diferente, de uma vida diferente, de um contexto diferente, e que isso está tudo certo. Não, para ela não está certo, está errado. E ela vai querer ensinar através do exemplo. Então, essa pessoa, ela
também tem uma facilidade de ocupar cargos, né, empregos em que você precisa ser muito específico e você não pode abrir exceções. Então imagina que existe, né, um cargo em uma situação onde precisa passar por um processo, por exemplo, de qualidade, uma fiscalização que não pode sair do padrão, porque é uma coisa que tem que ser daquele jeito. Tem que ser daquele jeito, não pode sair do padrão, pode até causar risco à vida das pessoas se sair daquele padrão. Esse perfil de personalidade é muito bom para trabalhar nesse tipo de vaga de emprego, por exemplo, porque ele não vai deixar passar nenhuma exceção. Se ele aceitar que a regra é aquela, se ele for treinado e ele entender o padrão daquilo e ele aceitar aquilo, aquilo for internalizado nele, já era, não vai passar. Então, são pessoas que têm muita facilidade de trabalhar nesse tipo de emprego, o que já talvez para outras personalidades é uma tortura. É uma tortura. E a necessidade inconsciente, né, uma das, né, gente, porque sim, são várias, dá pra gente dizer que são dezenas, centenas, mas uma das principais necessidades inconscientes desse perfil de personalidade é de parecer superior para controlar as situações. Então é inconsciente, a pessoa ela não, conscientemente ela não quer se sentir superior, mas inconscientemente ela quer se sentir superior para controlar a situação. E como, né, que isso acontece? Ela busca informações e conhecimentos. É uma pessoa que gosta de estudar. Não necessariamente quer dizer que ela fez faculdade, curso superior, mas ela gosta de estudar, ela gosta de ler, ela gosta de assistir aula, ela gosta de buscar informação, ela gosta de ver jornal, ela gosta de estudar. Ela gosta de ter informação. Então ela pode parecer, ou até mesmo ela pode se comportar de forma arrogante sem perceber. Sem perceber. E muitas vezes ela leva a pessoa à conclusão de que a pessoa está errada sem afirmar que a pessoa está errada, só com o discurso dela e a fala dela, ela vai fazendo a pessoa concluir que está errada. É uma pessoa que prioriza então o mental dela, então ela vai muito buscar informações, conhecimentos, e ela acaba apelando sempre para dados, números, informações externas para justificar a visão de mundo dela, para justificar o que ela está trazendo para a pessoa. E ela vive o que ela acredita, então ela realmente busca viver, ela não quer falar apenas, ela quer viver. Sabe, a frase que essa perfil de personalidade usaria é o seguinte: falar até papagaio fala, eu quero ver fazer o que fala. Então é uma pessoa que ela encarna o que ela acredita. Veja, tem uma outra qualidade aqui, né? Vou até voltar. É uma pessoa que ela encarna o que ela vive. Então, assim, ela tem uma coerência com a verdade que ela acredita. É uma pessoa que busca a verdade. A questão é que ela tem rigidez perante o que ela entende como verdade. Então, a conclusão, né, dessa primeira aula é que esse perfil de personalidade, né, leva essa pessoa então a evitar sentir a vulnerabilidade que as emoções desencadeiam nela. Então ela usa essa forma de sempre querer estar ensinando o outro, de ser o exemplo, de ter essa rigidez nas regras, porque é uma forma que ela tem de se sentir segura e não precisar sentir emoções. Ela nem percebe isso, mas ela foge das emoções, inclusive da ira. Né? A principal emoção que ela foge é a ira, é a raiva excessiva, mas ela foge de várias outras. Né? E ela busca segurança através do controle. O controle dela é, se eu sempre estiver sendo o modelo exemplar do que é o certo e estiver ensinando o outro, eu sempre estou numa posição de poder, porque quem está ensinando está numa posição de poder, quem está sendo ensinado está numa posição de menos poder. Então é uma forma de se sentir seguro. E acaba não conseguindo sentir a vida. Porque para sentir a vida, a pessoa ela precisa se vulnerabilizar, ela precisa se colocar no lugar de abertura para aprender com o outro, para ver o que o outro tem para oferecer para ela também. E como essa personalidade ela tem dificuldade de se colocar nesse lugar, ela acaba não conseguindo sentir a vida. E como eu disse, foge de várias emoções também. Não que é só essa personalidade que foge, né? No geral, as personalidades em si fogem de emoções. Tem alguns tipos só de personalidade que adoram, né, sentir emoções. Algumas emoções de alegria, de entusiasmo e tal, e outras, inclusive, que gostam de sentir tristeza, que gostam de sentir dor, melancolia. Sim, gente, existem esses perfis de personalidade. E é isso que é interessante, que a gente entender que não tem receita mágica, não tem fórmula mágica. Cada pessoa vivencia uma personalidade diferente e ela não é a personalidade é um personagem que ela desenvolveu na infância para se adaptar e participar da família, para ser parte da família, para ser aceita, para ser cuidada, para receber amor, carinho, atenção. E ela acabou achando que ela é aquilo, mas ela não é. Então, mas existem vários
perfis de personalidade, cada um tem sua forma. Então, quando a gente acha que existe uma receita mágica, a gente se atrapalha e a gente às vezes até atrapalha a pessoa que a gente está tentando ajudar, trazendo uma coisa que não funciona para ela, porque o perfil dela tem outro caminho de desenvolvimento, outro caminho de cura. Ok? E o desafio da nossa aula de hoje é: escolha uma atividade simples do dia a dia e execute ela de um jeito diferente. Não importa o que é, qualquer coisa. Simples, tá? Simples, não vai pegar algo complexo, algo simples. E faz de um jeito novo, um jeito que você nunca fez. E depois você precisa encontrar, enxergar, reconhecer um benefício de ter feito isso dessa nova maneira, dessa nova forma. Você se abrir a reconhecer. Não é para você enxergar a parte negativa da experiência, é para você enxergar a parte positiva. E isso é uma opção. Você tem toda a capacidade de fazer isso desde que você escolha fazer isso. Claro que intuitivamente o seu perfil de personalidade vai tentar te levar para o lado negativo de não funciona e tal, para você voltar para a sua segurança da rigidez. Mas o desafio é você ir além. Você não é a personalidade, você é a alma. Você está aí, você pode ir além disso e você tem capacidade. Então faça a atividade, eu sugiro, né? Claro que eu estou colocando com ênfase, mas você é livre para não fazer atividade. Mas se você quiser ter essa experiência, vivenciar essa experiência, faça a atividade e vai ser muito interessante. Eu tenho certeza que vai ser interessante. Se vai ser confortável, desconfortável, agradável, desagradável, isso daí é individual, mas que vai ser interessante, isso eu tenho convicção, porque assim, o autoconhecimento, ele é uma eterna aventura. Ele é uma eterna aventura. Inclusive, eu digo para vocês, esses últimos 2 dias, né? Acho que são 2 ou 3 dias, não sei se são 2 ou 3, que ficou dando esse problema aqui no software. Gente, foi uma aventura isso, sabe? Eu tava rindo agora há pouco aqui, sabe? O quanto que é a gente se sabotando nesses padrões inconscientes e como que essas energias dos nossos padrões emocionais, mentais, eles se relacionam com as coisas. E quando a gente começa a gostar de estar no processo de autoconhecimento, a gente começa a dar risada da gente, a gente começa a dar risada dos nossos desafios. Sabe? Não quer dizer que não tem dia que a gente não chore, que a gente não fique com raiva, que a gente não queira sair dando chute, né? Tipo assim, sabe, chutando o chão assim e tal. Tem dia que a gente vai para uns momentos mais difíceis, mas é muito interessante como que a gente começa a aprender a dar risada dos nossos desafios. Isso é maravilhoso. A gente sair do lugar de vítima, a gente sair do lugar de fuga, de evitação, sair do lugar de controle, porque o controle não existe. O que existe é a gente assumir o comando. A gente pode assumir o comando da nossa vida, agora o controle não. A divina consciência manifestadora de tudo que é, ela é quem está no controle da experiência. Nós estamos no comando da nossa jornada. Inclusive, eu não me lembro se eu reverenciei a divina consciência criadora de tudo que é, então eu peço licença, tá? De verdade, gente, eu não me lembro no começo da aula se eu reverenciei, porque eu entrei num flow aqui que passou. Mas eu peço licença, então, para reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é. Peço licença para reverenciar o seu eu superior, a sua alma, e que juntos e juntas possamos estudar, e já estudamos aqui, né, e que possa, né, contribuir tanto com vocês como está contribuindo comigo. Esse processo está sendo muito prazeroso estar aqui com vocês. E com isso, né, a gente já pode ir para o tema da próxima aula, que é a busca por vencer o debate e a necessidade de ter sempre a razão. Inclusive, vocês vão entender por que eu usei a palavra vencer o debate. E é muito interessante isso. Mas venham para a próxima aula, vai ser a segunda aula, né? A busca por vencer o debate e a necessidade de ter sempre a razão. Vai ser muito interessante ver algumas nuances também desse perfil de personalidade na hora de se relacionar com as outras pessoas, ok? Então, muito obrigado pela presença de vocês, a gente se vê na próxima aula. Lembrem-se, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem, porque está sendo incrível e a gente pode ajudar mais pessoas. Aí, ó, vocês viram aqui que foi até para outra tela, né? Porque usando esse software às vezes dá isso. Tchau, tchau.